Eu quero ler a Bíblia com vocês no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no capítulo 12. No capítulo 10, a Bíblia diz assim, pode ficar assentado mesmo. Hebreus, vocês sabem, é um livro que está aí logo depois dessas epístolas, antes de Tiago, pronto, está antes do livro de Tiago, né? Todos acharam, diga amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Ótimo. Eu vou ler o texto. Eu vou ler uns pedaços, pular outros, porque o texto é longo, né? Então, diz assim, o versículo diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Depois, lá no verso 2, se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, falando do sacrifício, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Verso 3, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecado. Por isso Cristo veio ao mundo e disse, o Salmo 40, versos 6 a 8, está dizendo assim, que essas palavras são da boca de Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não agradaste. Então eu disse, aqui eu estou. No livro está escrito a meu respeito, respeito de Jesus. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Verso 8. Primeiro ele disse, sacrifício e oferta e holocaustos e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a sua vontade. Depois o escritor faz uma digressão, ele fala bastante sobre essa questão dos sacerdotes que exercia, eles andavam no templo o dia inteiro oferecendo sacrifício. Quando chegava de tarde, o sacerdote estava com as pernas doendo, fazendo sacrifício para as pessoas o dia inteiro. Aí ele fala lá na frente que Jesus, o sacrifício dele foi uma vez só por todos, não precisa fazer de novo. E então, depois de dizer isso, a partir do verso 19, ele tem uma série de encorajamento para os irmãos, dizendo assim, aproxime de Deus, né? Fique firme na esperança, considere uns aos outros, incentiva um crente aos outros, vamos evitar pecar contra Deus e tal e tal. Quando chega lá no verso 32, ele diz assim, lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Alguns de vocês, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. E outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim fizeram, os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco das suas propriedades, dos seus próprios bens, da casa, do carro, seja o que for, né? Pois sabia que possuía bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, e vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Ok? Essa é a palavra do Senhor. Hoje é um culto de missões, e missões é uma parte importante da ideia de missão, da nossa missão nesse mundo. E uma das partes da nossa missão, a missão nesse mundo, a missão de Cristo, a nossa missão, é inclusive fazer missões, envolver com a obra missionária. A igreja sempre teve a perspectiva de não ser uma igreja só de 4 paredes dentro dela. A verdadeira função da igreja não está aqui dentro. A verdadeira função da igreja está lá fora. Fazer missões, evangelizar, propagar o evangelho, trazer as boas novas, dar bom testemunho lá fora, incentivar os outros para participar conosco. Aqui é um dia de celebração no domingo à noite, para a gente ver uns aos outros, alegrar, tomar um café junto, um chá num dia frio e ir para casa, porque durante a semana é a nossa missão. Nossa missão está lá fora. Então aqui é só uma celebração, um dia de celebração. E então aqui no capítulo 10,
o escritor diz para nós uma coisa muito importante a respeito da nossa missão. A coisa maior, a função maior da nossa missão nesse mundo é fazer, executar a vontade de Deus. É interessante que no capítulo 10, irmãos, o texto fala que Deus não teve muito prazer naqueles sacrifícios do Velho Testamento. Toda vez que matavam um touro, eles recolhiam a moeda de R$1, era na moeda do judeu era um shekel, eles recolhiam e para poder fazer o sacrifício diário. Tinha um sacrifício de manhã, às 9 da manhã, e outro à tarde, às 3 da tarde, tinha outro culto. E no intervalo entre o culto e outro, se oferecia sacrifício de gratidão, sacrifício individual, e aquilo era cheio. No final do dia o sacerdote estava cansado, ele deitava e roncava e dormia, porque ele cansava o dia inteiro. Mas ele está dizendo assim aqui nesse texto, que tudo aquilo não trouxe tanto prazer para Deus, porque aquilo era temporário, aquilo era cansativo, era repetitivo, não é isso? Mas, quando falou-se de Jesus, a grande coisa a respeito de Jesus não é só a morte de Jesus na cruz. Mas o texto diz o seguinte, que Deus não teve prazer nos sacrifícios e nem naquela recordação anual com o sacrifício que levava a pensar mais nos pecados. Mas diz o texto, no Salmo 40, versos 6 a 8, que ele queria um corpo. Uai, será que Deus queria um corpo ambulante, um fantasma? Não, ele queria o Cristo encarnado num corpo. Ele queria que Deus descesse do céu, tomasse a forma de homem, porque ele queria um corpo. Ele queria gente de carne e sangue que movimentasse, que andasse, um corpo que isso fosse para todos os lados, pudesse ir para todos os lados. E então ele disse assim no Salmo 40, eis-me aqui para fazer a tua vontade. O Senhor está precisando do corpo? Eu estou disposto a encarnar, eu estou disposto a fazer a sua vontade, eu estou disposto a ser esse corpo lá na terra. E lembra de uma coisa, que no texto que nós lemos, ele diz assim, nesse verso 6, ele diz assim, está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, no verso 7. Depois, no verso de número 9, ele acrescentou, eu estou aqui e vim para fazer a sua vontade. Então essa coisa da vontade aparece 3 vezes no texto. Porque repete no texto, quer dizer então o quê? Que Deus está sumamente interessado no corpo, na encarnação, no Cristo tomar forma humana, mas acima de tudo, a missão envolve submeter à vontade de Deus. Porque não basta um corpo, não basta ter vida, mas precisa ter vida e submeter a minha vida à vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então eu não vim a este mundo para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu não vivi para fazer o que eu quero. Eu não criei meus filhos para eles fazerem o que eles querem. Eu vim ao mundo para fazer a vontade de Deus, como Cristo entendeu que ele veio ao mundo para satisfazer a vontade de Deus. A grande missão do crente é submeter a vontade de Deus. Aí você pergunta, pastor, mas qual a vontade de Deus para mim? Eu sei o que é. Posso te ajudar um pouco. Não sei tudo, eu sei um pouco. A vontade de Deus é que você some nesta igreja, por exemplo. Você está aqui, se estivesse no outro era lá, mas você está aqui, então a vontade de Deus é que você some para isso. Né? Tudo que foi importante para o reino nessa igreja, a vontade dele é que você participe, que você envolva. Deus, por exemplo, está muito interessado que você viva a sua vida com satisfação. Ele está muito interessado no seu bem-estar. Ele está interessado no bem-estar da sua família. Mas ele está mais interessado que a sua maior preocupação nesta vida seja com o reino de Deus. Seja em fazer a vontade dele concernente o reino de Deus. Isso para um jovem, para vocês mais jovens que estão aqui, a vontade de Deus, você pode ter um emprego, você pode fazer uma faculdade, mas qualquer coisa que você fizer,
tem que redundar para a vontade de Deus, tem que edificar a vontade de Deus, tem que contribuir para o reino de Deus. Não pode ser só por sua causa, não pode, porque nós vivemos para fazer a vontade daquele que nos chamou. É isso? Então lá no trabalho, se você está num trabalho que você não quer estar nele, gostaria de trocar, pense duas vezes. Talvez Deus quer que você fique ali um tempo para cumprir a missão. Às vezes Deus colocou ali para ser uma testemunha, para ser o primeiro a chegar no serviço e o último para sair e não enrolar do trabalho, para ser um bom testemunho para as pessoas terem vontade de ser crente. Quando Ele olha para você e diz assim: eu quero ser um funcionário desse jeito, eu quero ser crente igual esse crente. Aí você contribui para a vontade de Deus, né? Quando você compra, Deus quer que você seja um bom pagador, de forma, quando você entrar na loja, diz: graças a Deus, esse é um crente de verdade. Olha, para isso aqui eu vendo a loja inteira. Aí sabe o que acontece? As pessoas vão querer ser crente, vão querer submeter a vontade de Deus. Diz assim: olha, ser crente é uma coisa boa. Então Deus nos chamou para fazer a sua vontade. Deus nos chamou para propagar o Evangelho com a nossa vida. Então lá fora, você talvez seja aquela pessoa difícil de esquentar, mas se esquentar, esfria rápido. Enquanto que os outros que não são crentes, eles esquentam toda hora e nunca esfria. Mas você é muito difícil um dia rodar a baiana. Mas se você rodar, você diz: me perdoa, e esfria rápido. Ele diz: isso é crente. Esse é crente. Esse é crente. Então Deus nos chamou, a grande missão nossa, Deus nos chamou para o corpo, para encarnar, para viver no meio do povo, para fazer a sua vontade. Lembra de uma coisa: a luz de Deus nesse mundo é você. As pessoas não vão olhar para Deus, elas vão olhar para você. Você é o representante de Deus. Na verdade, no livro de João, uma vez Jesus falou para os fariseus: tem um salmo que está escrito que diz assim: vós sois deuses. Claro que a gente não vai pôr isso na cabeça que a gente é Deus, mas nós somos Deus nesse sentido. Nós somos o que o povo vê. O povo não vê Deus, eles veem a gente. Então para eles nós somos a presença de Deus ambulante na terra. É isso? Eu estou lá no seminário em Anápolis. Você pode ir lá e perguntar a todos aqueles vizinhos do seminário. Se tiver um vizinho que não gosta de mim, você vem falar para mim. Mas nós estamos lá há 20 e poucos anos. Nós catamos os papéis da rua, nós limpamos a calçada, nós catamos o papel que cai na rua, as latinhas que o povo joga, até dos vizinhos. Até o vizinho que está com o lote sujo, nós cortamos a grama para ele. Ele diz: pastor, o senhor não tem que fazer isso. Eu digo: eu vou fazer. Se eu ver o lixo do vizinho fora, eu pego o lixo e ponho lá dentro. Mas eles não têm nada para falar de nós. Eles querem ser igual a nós, porque eles veem que o nosso testemunho é ilibado lá fora. Então Deus nos chamou para fazer a sua vontade. Se o vizinho não gosta de você, você gosta dele. Aleluia. Se o vizinho não gosta de você, quando você fizer um bolo, você leva para ele um pedaço. Sabe por quê? Porque você quer fazer a vontade dele. Então a missão, irmãos, envolve essa questão de submeter a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. Também, irmãos, a nossa missão envolve essa coisa de escrever uma história. Escrever uma história. A nossa missão não é uma coisa rápida, de 2 minutos, 3 minutos. Deus nos chamou para escrever uma história. Na verdade, o capítulo 10 e o capítulo 12 é uma continuação do outro. E o capítulo 11 de Hebreus é um intervalo para ilustrar o capítulo 12, verso 1 a 3. E quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, o que você tem? Você tem histórias. Aí você diz: não, o capítulo 11 fala de fé. O que é fé no capítulo 11? Fé no capítulo 11 é uma história de vida. Você pega, por exemplo, a história de Noé. A Bíblia diz assim: pela fé Noé, quando foi avisado, não é isso? Ele construiu uma arca. Levou 120 anos aquele trabalho. Será que 120 anos é uma história de fé? 120 anos é uma história de 120 anos de vida. Nós não temos que fazer muita coisa num dia só. Nós não precisamos colocar para fora tudo que nós temos para dar numa vez só, numa semana só. Isso não é necessário.
Aleluia. Mas nós temos que escrever uma história com Deus. A nossa missão é escrever uma história com Deus. Você pega, por exemplo, a história de Abraão. Deus diz para Abraão no capítulo 17 o seguinte: anda comigo, Abraão, anda comigo. Então Deus nos chama para andar com Ele, para escrever uma história com Ele. A gente não precisa fazer isso num dia só, não precisa ser numa semana só, mas nós temos que escrever uma vida com Deus, uma história com Deus. Deus chamou Noé para construir uma história. Você acha que deu trabalho para Noé fazer aquela arca? Meu Deus, aquilo ele suou por 120 anos, aquilo lá foi duro. Você perguntava, você chegasse lá, você lê na Bíblia, a história pequenininha, você lê lá que Noé pela fé. Mas o que é pela fé? Pela fé é uma história de vida. A história de vida é que é o pela fé. Você vai lá todo dia entrevistar Noé, de janeiro a dezembro, ele fazendo a arca, ouvindo o desenvolvimento, como vocês estão fazendo uma construção. É uma história, irmão, de vida. Então Deus chama as pessoas para escrever uma história. Deus não está interessado que você tenha uma vida muito espiritual por um mês. É bom, legal, mas Deus quer que você escreva uma história de vida. Um dia, quando você passar, que todos nós passaremos, eu já estou com 63, já estou com a senha na mão. 60 para cento, você já está com a senha na mão. Uns estão na minha frente, outros estão para trás, mas de uma certa vida, de um certo tempo para frente, você já está com a senha na mão. A vida não passa aí de uns 90, se der sorte. 60 só tem 30, então já passou 2/3, já estou com a senha na mão. Não é isso? Mas quando terminar a história, eu quero escrever história com Deus. Eu quero chegar no final da minha vida e eles olharem para trás e falar: o pastor Ivaildo foi assim, começou assim, ele terminou o seminário, foi missionário em Israel, lá na divisa com a Síria, ele suportou aquilo muitos anos, depois ele estudou em Jerusalém, depois estudou nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, fundou esse seminário, ele já mandou aluno para esse Brasil inteiro. Aí ele vai dizer assim: o pastor Ivaildo era um homem de fé. O que é um homem de fé? É uma história com Deus. Então Deus te chamou para construir uma história com Deus. Ele tem uma aliança com você, que você vai escrever uma história nessa vida com Ele. Você vai deixar uma história para trás. Você vai colocar uma história na vida das pessoas que vivem com você. Vai influenciar as pessoas. Vai influenciar o vizinho, a irmã do lado, o irmão do lado, o outro do lado. Eles vão te conhecer. Você vai influenciar a vida deles. Você vai escrever uma história com Deus. Essa é a nossa missão nesse mundo. Deus te chamou para andar com Ele. Deus te chamou para caminhar com Ele. Como Abraão chegou na terra com 75 anos e viveu uns 170. Ele criou uma história de 100 anos com Deus. Aí você vai ler Gênesis de 12 a 20 e poucos, são poucos capítulos. Você diz: isso passou rápido. Meu irmão, foi 100 anos com Deus. 100 anos ouvindo a voz de Deus, sentado. Então cada domingo que você senta nesse banco é importante. Cada escola dominical você vem é importante. Cada visita que você faz é importante. Cada coisa que você faz no reino é importante. Porque você não está fazendo num dia só, você está escrevendo uma história com Deus. Deus nos chama, essa é a nossa missão: escrever uma história com Deus. Mas também, irmãos, no capítulo 12 diz assim, porque o capítulo 10 com o 12 é junto, o 11 é um intervalo. Portanto, por isso que tem um portanto, está concluindo o assunto do capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita de Deus, e suportou oposições, etc., e está à direita de Deus. Então, Deus nos chamou, irmãos, para, sem dúvida nenhuma, submeter à vontade de Deus. Deus nos chamou para escrever essa história com Deus. Mas mais do que isso, Deus nos chamou
para correr a carreira e completá-la. Completá-la. Você sabe qual a metáfora, a ideia do capítulo 12? A história do capítulo 12 é uma história das corridas romanas. Quando ele diz assim, ó, tire todo o embaraço e corra a corrida, termina a carreira, ele está falando daquelas corridas que tinha nas Olimpíadas, quando os atletas, essa é a ideia que está atrás da mente do escritor. Então naquelas corridas, a pessoa ia correr, ele não podia estar com um vestido comprido, senão ele embaraçava e caía. Então sabe o que ele tinha que fazer na hora de correr? Pegar os vestidos, trazer até em cima nas coxas e sair correndo a corrida, para não ter embaraço. Por isso que ele diz, olha, livra do embaraço do pecado. O embaraço era como aquela roupa na hora da corrida na Olimpíada. E ele diz assim, olha, vocês precisam correr a carreira, mas precisa completá-la. E quando ele está falando da carreira, ele tem em mente nesse texto João Batista, que foi o que preparou o caminho para Jesus. Aí veio Jesus e Jesus correu a corrida. E aqui ele fala que ele correu a corrida. Diz assim, olha, ele desprezou a vergonha, ele suportou a cruz, ele passou por tudo isso, a encarnação inteira, desde o nascimento, aqueles 3 anos e meio de ministério, ele correu, ele foi para a escola, ele fez tudo que tinha que fazer. Depois ele começou o seu ministério, os 3 anos e meio, ele suportou a cruz, depois ele ressuscitou e assentou à direita de Deus. Quando ele assentou à direita de Deus, ele terminou a carreira. Então não adianta só começar bem. Não adianta você dizer assim, mas eu vivi 10 anos nessa igreja e fui uma bênção. Não adianta só 10 anos. Você tem que terminar a carreira. Você tem que completar a sua carreira. Você tem que ficar firme até o fim para completar. A gente tem que morrer com dignidade. A gente tem que morrer deixando boas lembranças. A gente tem que deixar uma história, mas a gente tem que completar essa história. A gente não pode largar pelo caminho. E ele diz assim, olha, eu quero também que vocês corram a carreira. Eu quero que vocês completem. João preparou o caminho e foi, mas morreu com dignidade. Aí veio Jesus, ele correu a carreira. Para quem que você acha que ele está falando para eles completar a carreira? Ele está falando isso para os hebreus. Vocês precisam completar a carreira. E vocês viram que no capítulo 10 ele diz assim para eles não desanimarem, que muitos eles foram testemunha, visitaram os irmãos na cadeia que estavam sendo perseguidos. Alguns confiscaram inclusive as casas, os bens deles, as terras, e eles não reclamaram, deixaram ser confiscado durante a perseguição, mas não desistiram da fé. E então ele está dizendo aqui para os hebreus o seguinte: como Cristo, o autor e consumador da nossa fé, correu a corrida que era proposta a ele, nós também precisamos correr a corrida e terminar a nossa carreira. Nós precisamos terminar a nossa carreira. Quando você pega uma carta igual a segunda carta de Paulo a Timóteo, sabe qual é o assunto? Timóteo estava sofrendo vergonha para prosseguir. Paulo falou para ele, olha, fortifica na fé, mas termina a carreira. Você precisa, eu já estou terminando, você precisa terminar. Cristo terminou, você precisa terminar. Eu estou despedindo, combati o bom combate, terminei a carreira, mas Timóteo, você também tem que terminar a carreira. A gente não pode largar pelo caminho, a gente não pode desanimar por causa das decepções. Essa é a missão de Deus na terra. A missão de Deus para nós é submeter a sua vontade, é escrever essa história, mas é terminar a carreira de Deus para nós. Essa é a nossa missão. Nós precisamos terminar a nossa carreira, e cada um tem uma carreira diferente. Deus me chamou para ser o diretor. Deus não chamou você, mas tem coisa que você está fazendo que eu não dou conta de fazer. É só você pode fazer. Aleluia. Talvez lá naquela rua que você mora não tem outra pessoa. Talvez lá no seu emprego não tem outro. Deus colocou você lá porque você tem uma carreira para correr. Você tem uma coisa para completar. É você que vai completar. Você não pode pular fora. Porque quando você completar, vai ser igual Jesus. Você vai ser exaltado. Você vai receber o galardão. Quando você estiver entrando no céu, o Senhor vai falar assim: vinde bendito do meu Pai. Eu estou esperando por você aqui, porque você completou a sua carreira. Eu estou feliz com você. Agora já pensou se a gente chega no céu lá igual um frango sem pena e está entrando assim apertado, e você entra no céu assim cheio de vergonha e diz: eu estou aqui, mas não fiz nada. Senhor, deixa eu entrar caladinho que o povo vai ver que eu não fiz nada. Isso não dá, irmãos, não presta.
Não presta. A gente tem que ter dignidade diante de Deus, né? A gente tem que terminar a carreira e completar ela com dignidade. Então não dá para perder tempo, meus irmãos. Não dá para perder tempo. Eu não quero largar o seminário enquanto não tiver outro no meu lugar. Eu não quero morrer sem ter uma equipe no meu lugar. E você deveria fazer o seguinte: Senhor, o Senhor não me leva não enquanto eu não pôr outro aqui no banco no meu lugar. Eu vou antes de morrer trazer um para ficar no meu lugar. E ele vai dizer nessa igreja: eu estou no lugar do irmão fulano de tal. Ele me trouxe, ele falava para mim assim, ó, ele não queria partir enquanto não trouxesse outro para colocar no lugar dele. Alguém pode dizer assim: já que eu não quero morrer, eu vou deixar isso para o final da vida. Não traz 10 então. Mas morra com dignidade, morra com vitória nas mãos. Não tem vergonha em morrer. Cristo não importou com a morte, foi duro, mas ele não importou com aquilo, porque sabia que tinha ressurreição. Mas ele falou assim: eu quero morrer com dignidade, eu quero cumprir minha carreira, eu quero receber no céu, vou ser glorificado, vou reinar de lá, porque eu fiz o que eu vim para fazer, eu cumpri minha carreira e eu terminei tudo que tinha que terminar. Deus tem isso para você. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Vamos orar com você. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Diz lá no seu íntimo, não precisa ser em voz alta, mas diz no seu íntimo: Jesus, eu quero terminar a minha carreira com dignidade. Eu ainda tenho muito para fazer. Eu tenho muito para fazer. Eu não sou uma pessoa imprestável. Eu sou uma pessoa cheia de qualidade, cheia de virtude, cheia de história. Eu estou construindo uma história. Eu vou terminar minha carreira e vou terminar bem, com os braços levantados, com a cabeça erguida. Eu ainda vou ajudar a encher essa igreja antes do Senhor me levar. Deus tem muito para você. Deus Todo-Poderoso, aqui está a nossa grande missão. A missão desta igreja, isso é missões. Essa é a missão do Senhor para nós: fazer a tua vontade, escrever uma história e completar a nossa carreira. E nós queremos pedir que o Senhor ajude aqui, desde o mais novo, desde a criança desta igreja até o mais idoso desta igreja. Senhor, dá a nós uma dignidade espiritual grande. Espírito Santo, ergue cada um de nós para fazer ainda muito para o Senhor, muito para esta igreja, muito pelo reino de Deus. Ajuda-nos a cumprir a missão, meu Deus. Espírito Santo, enche o coração dos teus filhos. Ó Deus, eles têm que terminar esta obra, esta reforma tão necessitada. Dê a eles graça para terminar isso, completar, ó Deus, terminar esta carreira, esta responsabilidade. Ajude eles, ó Deus, encher esta igreja com novos convertidos, com novas pessoas, com jovens, aqueles que vão dar sequência amanhã nesta obra, porque essa igreja não pode morrer, ó Deus. Nós precisamos de jovens, nós precisamos de casais mais novos, nós precisamos dos idosos, nós precisamos das crianças. Oh meu Deus, dê-nos alma para encher esses bancos dessa igreja. Deus, abençoa essa obra, abençoa o conselho, abençoa as lideranças, abençoa o nosso pastor e a sua família. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo e esta igreja, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Pode estar sentado, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então, que Deus abençoe esta palavra maravilhosa no seu coração. Meu
Amém.